Olá, Manel. Muito obrigado por teres aceitado fazer esta entrevista e vamos começar pelo que estávamos a falar antes. Vamos pegar aqui no Manel de Oliveira, que tem aqui a casa mesmo ao lado aqui em Serralves, e sobre questões das dificuldades de ser português, como arquiteto, como realizador, como galerista, como quase tudo. Tu achas que as dificuldades que tu tens por Portugal ter menos dinheiro, por ser menos desenvolvido culturalmente, por ser mais burocrático, que te trouxeram vantagens na maneira como tu fazes arquitetura em relação aos teus pares fora? Se te trouxeram, porque, por exemplo, aquela história nos filmes do Manuel de Oliveira, ele não tinha condições nenhumas, e o cinema é uma coisa de altas condições, de muito equipamento, de muitos figurantes, de muito dinheiro. E a principal característica do Manel é que ele conseguiu aproveitar exatamente uma fraqueza para transformar numa coisa. E eu queria perceber se na tua obra isso acontece. Sabes que há uma coisa até mais genérica que é muito interessante, e é interessante fazer essa pergunta, porque nós temos na nossa arquitetura uma relação a que nós chamamos de arquitetura chã. A arquitetura chã é uma arquitetura que nasce de uma ideia da construção com o mínimo de elementos para, no fundo, obter resultados. E é curioso, porque Portugal não é uma condição de agora, e era muito notório quando, por exemplo, Portugal vai para o Brasil, quando os portugueses chegam ao Brasil e começam a colonizar o Brasil, e a dificuldade que era vir a construir, normalmente, edifícios de caráter religioso dentro do Brasil, não é? Portanto, nós imaginamos muito poucos meios, e, portanto, essa ideia de construir uma arquitetura a partir de mínimos. E essa ideia é uma ideia que sempre teve presente na arquitetura portuguesa e que eu acho que sempre foi um valor, não é? Porque a arquitetura vive das suas dificuldades, não é? A arquitetura vive das suas limitações, e as limitações é a matéria do arquiteto, são aquilo que são limitações. As nossas ideias de limitações, eu acho que criaram uma arquitetura, não é? Nós temos falado desta arquitetura que historicamente sempre se construiu, e é evidente que há uma arquitetura digamos, de mínimos ou de racionalidade de meios quando, no fundo, a arquitetura portuguesa se sumariza no CISA, não é? E é, no fundo, no CISA que há digamos, uma espécie de epicentro da arquitetura, que ele, no fundo, recolhe a história e projeta-nos, deixa-nos a liberdade de seguirmos para a frente. E eu acho, portanto, nesse sentido, sim. Tu vês o CISA como uma pessoa que fez a súmula do que já... Sim, eu vejo o CISA como um centro. Vejo o CISA como o homem que nos explica a nossa origem e nos dá as pistas para o nosso futuro. Depois, também como, muito engraçado, por exemplo, nós percebemos logo que a pessoa que está mais perto do CISA é o Eduardo, que tem um trabalho muito distante do CISA, não é? Portanto, o CISA também não é um homem, não há uma maneira de seguir o CISA, não é? O CISA é um homem que abre, e o Eduardo prova isso, não é? Com muita inteligência, tendo uma obra muito perto do CISA e ao mesmo tempo muito distante da dele. Mas eu acho que há um sentido nisso no CISA, não é? Há um sentido no tempo, não é? Uma espécie de um centro, por ele nos fazer um pouco essa leitura dessa história, não é? Nós nos reconciliamos com essa dificuldade e, no fundo, também nós a partir daí percebemos muito bem que esta ideia de que nós trabalhamos a partir das dificuldades, portanto, nós trabalhamos a partir dos limites, não é? E essa parte é muito interessante. Portanto, eu acho que os nossos limites são os nossos limites, nós partimos a partir daí. Não é que sejam todos agradáveis, não é que não seja que nós não gostássemos de ter as condições de Hollywood. Estar num país com maior projeção, com mais desenvolvimento, com maiores... e com maior dimensão também. Portugal tem este problema de ser um país pequeno, as vantagens e os inconvenientes de ser um país pequeno. Mas eu acho que há um lado que também constrói, eu também ajudo a construir esta ideia de que nós sermos este país da arquitetura chã, da arquitetura possível. E no caso da arquitetura, essa pode ser de facto uma vantagem. Como é que achas que isso aparece na tua obra?
Sabes, eu acho que nós trabalhamos sempre para, como em qualquer trabalho, trabalhamos sempre para uma realidade. Não é? A arquitetura responde a uma realidade. Responde a uma realidade específica de cada projeto, portanto, uma realidade que contextualiza aquele projeto. E, aliás, é isso que é interessante, porque não há dois contextos iguais, ou não há duas condições iguais. Portanto, responde a essa ideia de contexto e responde também a um contexto global, ou seja, as preocupações universais são preocupações que aparecem em qualquer obra, independentemente depois do que é que estamos a responder. E nós, durante muito tempo, tivemos sempre contextos que foram limitados, se quiseres construtivamente, se quiseres tecnicamente, e esses não deixaram de ser uma parte muito importante do nosso percurso, não é? Esta ideia, por exemplo, de uma arquitetura muito direta, que nós poderíamos, a arquitetura que podemos fazer no Sul, ou que podemos começar por fazer no Sul, foi para nós um grande ensinamento. Portanto, trabalhar com essas limitações é sempre um grande ensinamento. E a arquitetura, de facto, parte disso. Nós muitas vezes num projeto começamos por montar ou por compreender o que é que são os limites, não é? O que é que são os limites legais, económicos, topográficos, culturais, programáticos de um determinado problema. E depois partimos daí para começar a construir uma espécie de base que nos aproxime da resposta. Mas, na verdade, são as questões que desenham as respostas em arquitetura. E os temas são interessantes porque são sempre os temas que criam a possibilidade das respostas e criam também essa possibilidade da resposta ser única, não é? Porque quanto maior complexidade nós vamos conseguindo encontrar em cada tema, ou mais especificidade vamos encontrando em cada tema, mais o tema pode ser interessante. Aliás, há um exemplo que eu gosto imenso, que foi, eu quando era aluno do Manuel Tainha, que era um extraordinário professor, ele uma vez passou-nos um exercício que era sem programa, sem custo, no deserto. E nós imediatamente parávamos, porque não havia... Portanto, sem limites não há arquitetura. Não há arquitetura. Portanto, os limites são aquilo que nos permite. Portanto, dizer que os limites não são um valor para nós, não é verdade. Não quer dizer que a gente às vezes não gostasse de ter outros limites. Que os limites nos fossem às vezes limites mais fáceis ou mais simpáticos do que os que nós temos. Mas os limites eu acho que são uma ferramenta da nossa criatividade. Acho muito interessante o que estás a dizer e queria te perguntar se achas que são esses limites para a arquitetura que podem não existir nas artes visuais que fazem a diferença entre a arquitetura. Nunca tinha pensado nisto, mas talvez seja uma maneira muito simples de explicar a diferença entre a arquitetura e as outras artes visuais. E as outras artes visuais. Esta pergunta é tramada. Sabes, não, essa parte isso é uma pergunta que dá para milhares temos que falar sobre isto, como é evidente. Milhares de respostas e milhares de possibilidades. Mas eu acho que há um lado em que é evidente que a arquitetura lida com uma condição da realidade. Muitas vezes as artes também. Atenção, não é que as artes muitas vezes não respondam a uma encomenda ou a um programa muito específico, não é? Claro. Mas normalmente é verdade que há uma especificidade na arquitetura que ela... A questão da funcionalidade, não é? Não é da funcionalidade, é da necessidade de... ou seja, não é da funcionalidade, é a necessidade de se partir de uma necessidade de alteração. Portanto, a arquitetura usa programas ou usa necessidades de alteração. Não quer dizer que responda só a esses, quer dizer que a esses também tem que responder, mas usa-os, não é? Portanto, é interessante nós pensarmos que nós, quando construirmos uma casa, devemos imaginar que essa casa se pode vir a transformar numa outra coisa num futuro e esse programa não é necessariamente
que ele não se pode só encerrar nesse programa. Portanto, ele tem que partir desse programa, mas tem que abrir a outras possibilidades. A arquitetura deve permitir a liberdade. É aquilo que cria o contexto que permite a liberdade, incluindo responder à questão pela qual é solicitada. Talvez seja essa uma das condições que faz com que a arquitetura se torne tão específica, não é? Portanto, e que a matéria, digamos, das suas limitações torne tão claro essa diferença em relação às outras artes. Mas eu acho que há uma outra condição que torna a arquitetura uma arte diferenciada, que é a necessidade da vida. Ou seja, a arquitetura não se completa no seu ato de construir, completa-se no ato de ser usada. E essa necessidade da vida, não é? Que desse ato de uso, também é uma coisa que torna a arquitetura muito específica. E é muito interessante nós percebermos que muitas vezes estamos perante o mesmo elemento físico que, com diferentes usos, ele se altera. E, portanto, esse lado da vida é tão importante como essa fisicalidade, digamos, que a arquitetura faz. Portanto, eu acho que há esse lado, essa necessidade, como tu dizias, Miguel, mas também há este lado da necessidade que é a arquitetura só se termina no ato de viver, não é? Isso é uma maneira muito interessante de dar uma resposta à malta das artes plásticas que tu estavas sempre a chatear, porque vocês aqui dá uma maneira vazia um bocado as artes plásticas com o que tu disseste agora, ou pelo menos nivelas, foi a maneira mais inteligente que eu vi de me responderem a esta pergunta, porque tu com esta questão da vida, não é? Dentro da vossa obra e da relação com o ser humano, não é? Torna uma resposta mesmo muito inteligente. Não, percebes que eu acho que há sempre um lado em que eu dizia que eu tenho sempre uma certa inveja, se podemos chamar assim, não sei se a inveja é a palavra certa, mas há uma certa admiração pela obra. Eu tive sempre uma grande admiração e gosto muito de ver a obra dos artistas, principalmente aqueles artistas que a gente mais admira, dada a necessidade de precisão. Ou seja, há uma coisa que eu admiro muito na obra, quando estamos a falar de pintura, escultura, fotografia, enfim, música, enfim, a obra, a arte que quiseres, que é essa necessidade de precisão, que como não estamos a responder a nada que tenha nenhuma desculpa, aquilo tem que ter uma gigantesca precisão, que eu acho que a arquitetura tem que ter exatamente a mesma, mas muitas vezes a arquitetura escapa-se por essa necessidade funcional, que é uma falsa questão, ou seja, porque a arquitetura tem que ter exatamente a mesma precisão que qualquer outra arte. Mas eu acho que nós aprendemos muito quando admiramos essa arte que nos artistas é muito clara, porque a tradução é muito mais clara, muito mais evidente, não é? Quando eu percebo um problema dimensional numa obra, numa instalação do Richard Serra, eu percebo que aquilo é aquilo ou estaria tudo mal, não é? E a arquitetura, nós temos que exatamente usar o mesmo grau de precisão. Ou é aquilo ou não é nada. E a arquitetura muitas vezes escuda-se naquela coisa, mas eu tenho que responder a coisas. E a arquitetura não tem que responder a nada, serve-se de coisas, não é? Nós servimos-nos das necessidades que a arquitetura tem para criarmos coisas, não é? Portanto, e é interessante nós pensarmos que muitas vezes nos projetos são pequenos elementos da dificuldade do projeto que lhe criam verdadeiramente o interesse, não é? E de facto, é uma matéria para nós. O problema é uma matéria para nós. Eu dou-te um exemplo que eu gosto imenso, que foi quando nós fizemos o projeto que é um dos projetos que está aqui na exposição, da Faculdade de Arquitetura na Bélgica, em Tournai. A uma certa altura nós tínhamos uma escada e os bombeiros disseram que aquela largura não é suficiente por questões de regulamento de segurança e tínhamos que alargar a escada. E eu, na verdade, não queria nada alargar a escada, porque achei que a escada perderia a sua elegância se alargássemos a escada. E lembro-me que um colaborador que estava a dirigir o projeto, não fui eu, a ideia foi
foi da Susana, que dirigiu o projeto na altura, ela disse: e então, porquê é que nós não fazemos uma escada dentro da outra e temos duas escadas que se cruzam? E aquelas duas escadas que se cruzam, que depois são lidas por baixo e por cima, da mesma maneira e tudo, acabaram por se tornar um centro do projeto, mas que nasce de um problema específico, de a necessidade que os bombeiros obrigavam a largar a escada. E eu acho que a arquitetura tem muito disto, não é? Nós, muitas vezes são estas dificuldades, ou legal, ou às vezes budgetária, ou topográfica, ou material, que nos obriga a fazer evoluções no projeto, que criam no projeto especificidades que o tornam muito mais interessante. E muitas vezes nós temos, não é? Não gostamos de quando as recebemos, não é? Porque, mas na verdade são um grande auxílio. Portanto, as dificuldades são um grande auxílio nos projetos. Diz-me uma coisa, que estavas a falar do nível de precisão que as artes plásticas têm que ter e que a arquitetura, pelo menos para ti, também tem que ter. Não é? Sim. E falar aqui duas coisas, que é, uma é, eu estive há muitos anos em Chandigarh, e vi a obra do Corbusier transformada pela natureza. Árvores cresciam em todo o lado, as varandas cheias de cor e de coisas e luzes, etc, etc. Queria perceber como é que tu lidas com isso e depois queria te perguntar outra coisa, que é se tu conseguias ser arquiteto paisagista, porque vocês imaginam um edifício, não é? Uhum. E as paredes são imóveis. E as janelas também. Uma árvore não é imóvel. É. Não é? Até durante o ano ela muda. Não é? Mas sabes que isso é das lições mais difíceis de aprender em arquitetura. E aqui nós temos, no sítio onde estamos, em Serralves, temos talvez das melhores conjunções entre o trabalho de arquitetura paisagista e o trabalho de arquitetura. Acho que o Cisa foi genial. Eu ainda há bocadinho estava a dizer ali ao almoço ao Ricardo Nicolau, que eu acho que a coisa que eu mais gosto em Serralves é estas janelas olharem lá para fora. São pinturas do João Queiroz vivas. Sim. Sim, o Cisa disso é muito hábil. Mas sabes que eu queria dizer uma coisa que é importante, é que uma das lições que nós aprendemos, infelizmente, quer queiramos, quer não, é que quando és miúdo, jovem, trabalhas em arquitetura para concluir uma obra. Não é? Portanto, a tua ideia é o momento em que uma obra está construída. E pensas que aquilo é o fim. E a uma certa altura da tua vida percebes que quando uma obra está concluída, aquilo é o princípio. Porque, na verdade, o ciclo da vida da obra é muito mais importante do que a sua própria construção. E isto é uma coisa que tu aprendes com os paisagistas, não é? É uma lição difícil também aprender com os paisagistas. Eu tive essa lição, até uma vez lembro-me de ter uma conversa muito grande com o João Nunes sobre um jardim que eu não estava nada contente e ele disse-me, não sabes é esperar. E ele, na verdade, tinha toda a razão. Porque ele já estava a ver, não é? Claro. E passado 2 ou 3 anos, o jardim fazia todo o sentido, porque naturalmente ele constrói-o num outro tempo. Portanto, esta ideia do tempo é uma ideia muito interessante, mas que tu aprendes, não é? Infelizmente aprendes porque passas a ter tempo nas coisas, não é? Portanto, passas a ter o tempo que te dá e portanto, passas a ver esse efeito do tempo. E nós passamos a perceber também que nós temos que desenhar para uma espécie de estrutura que resiste no tempo. Isto por todas as razões, não é? Portanto, nós não podemos imaginar que estamos a construir edifícios que estão sempre a ser mudados e alterados, e, portanto, eles têm que resistir no tempo. Não é só fisicamente, é também tipologicamente, eles têm que resistir no tempo, mas também temos esta sensação de que e é uma lição europeia, não é? Assim, indo mais atrás, não é? Uma lição europeia, que as grandes tipologias resistem a tudo, não é? Portanto, aquela ideia que tu tens que um grande convento pode ter sido tudo, não é? E no arco destes 500, 600, 700 anos, foi tudo já e manteve-se sempre como... Claro. E funcionou para todas as respostas. E ainda se fores mais atrás, percebes que uma obra verdadeiramente interessante é aquela
que na verdade dá uma grande ruína, não é? E a beleza dessa grande ruína quer dizer que está ali uma grande obra, não é? Portanto, tu, quando encontras as árvores a comerem chandigar, tu percebes que aquilo é uma grande obra que está a ser tomada pela natureza e de uma maneira tipo, potenciada pela natureza. Ou quando vais... Aquilo é quase ficção científica. exatamente. É uma coisa, tem essa coisa extraordinária. E eu acho que essa ideia, a ideia do tempo, não é? De que nós... Porque a arquitetura tem uma aspiração de eternidade. Não é? É evidente que a eternidade das pirâmides, a gente pode dizer que é quase real, ou a eternidade, não é? Que havia aquela expressão maravilhosa que é que a arquitetura acabava no tempo do fim das catedrais, não é? Porque quando os materiais repousavam todos e, portanto, podiam durar eternamente, não é? Hoje em dia os nossos materiais estão em tensão e, portanto, não durarão. Mas nós sabemos hoje, e eu acho que isso é a coisa mais interessante, que é o que é determinante ou o que é permanente em arquitetura são as ideias. E é isso que nós trabalhamos. Portanto, o nosso trabalho, na verdade, é pensar, é ter ideias, não é? Porque e isso tu é que é pensas permanente. que quando estás a projetar, tu pensas na maneira como é que aquele edifício vai evoluir com o tempo, ou tentas fazer uma coisa quase como se fosse perfeita para que seja a prova do tempo e que vá viver, porque nós não sabemos o que é o futuro, não é? Não, mas nós sabemos que, sabes que as coisas que tenham a lógica, também aprendes uma coisa quando fazes, por exemplo, intervenções em edifícios existentes. Os edifícios lógicos são fáceis de intervir. Os edifícios ilógicos são muito complicados de intervir e muito desinteressantes de intervir. Portanto, tu percebes que as coisas têm a lógica das coisas, é uma beleza que dá, que a arquitetura se torna, tem essa ideia de permanência, não é? Portanto, a lógica dá uma permanência às coisas que é completamente diferente. E eu acho que nós, quando estamos a trabalhar, nós estamos a pensar, nós estamos a servir-nos de todas estas ideias de limitações, mas também estamos a servir dessa ideia da limitação, da ideia que queremos dar da permanência do edifício, não é? Porque essa ideia da permanência, tu aprendes a perceber esse tempo, não é? Que nós trabalhamos por uma permanência. E eu acho que isso faz parte do problema, não é? Nós passamos a tornar isso parte do problema, não é? Naturalmente. Falaste há bocadinho da questão da ruína e que os grandes projetos, até em ruína, depois eram bonitos ou funcionavam de alguma forma, nem que seja ao olhar ou às memórias que nos trazem, não é? De uma história, de vivência, etc. Tu gostas muito de ruínas sim, não é? E explica-me lá como é que tu olhas para a ruína e que tu vê-la como um potencial de criação, porque ela em si mesmo já tem imensa coisa simbólica, histórica, afetiva. Claro, todas essas coisas são verdade. Nós na ruína reconhecemos uma data de coisas ao qual romanticamente nos aproximamos. Mas eu acho que é na ruína também uma condição, que eu acho que essa é uma condição menos romântica, que é a ideia da possibilidade. Há uma coisa muito... há uns livros que me fascinam, que tu compras em Roma, em que tu tens uma espécie de calco, não é? Tens uma fotografia da ruína e depois tens por cima uma transparência que metes e é como era. Uhum. E é sempre tão feio como era comparado com a beleza da ruína, não é? Porquê? Porque a ruína é toda a possibilidade, não é? Eu acho que é nisso que há um fascínio na ruína, não é? E é esse o fascínio da arquitetura, que é a arquitetura perfeita é aquela que nos deixa em suspenso toda a possibilidade, não é? Toda a possibilidade de ser acabada, no caso da ruína, ou toda a possibilidade de ser vivida, no caso da não ruína, não é? E essa ideia da liberdade, de abrir toda a possibilidade, é aquilo que é verdadeiramente a ambição para uma arquitetura. E, portanto, a ruína fascina-me nesse sentido. Fascina-me, obviamente, fascina-me no lado romântico, mas fascina-me também, muito claramente, naquela ideia de que eu, a partir destas ruínas, eu poderia fazer tantas coisas, não é? Posso imaginar tantas possibilidades. Portanto, essa ideia da possibilidade, porque me interessa isso,
também para a arquitetura corrente, não é? Claro. Ou com a arquitetura que está acabada, não é? Eu acho que nós é muito importante que desenhemos para a possibilidade, mais do que desenharmos para fixarmos uma... Eu não me interessa de desenhar para fixar uma forma de usar um espaço. Eu interessa-me desenhar para permitir uma forma de usar um espaço, mas depois que permita todas as outras que se queiram sobre ele inventar. É engraçado dizer isto, porque eu há 2 dias estava a jantar, ontem à noite estava a jantar com os meus filhos e estava a falar sobre um livro que eu li quando era miúdo, do Kundera, que acho que se chamava Arte do Romance, em que ele falava sobre os romancistas que ele gostava, dos que não gostava, e ele depois dizia que a única coisa que ele sentia que definia um bom romance era que ele não dava respostas, ele só levantava perguntas. Pronto. Sim. Ele só levantava perguntas. E tu estavas a dizer isso, para pelo menos Sim. Quando tu olhas para uma ruína e depois começas a desenhar em cima dela, o processo é um processo que tu dizes, não, isto não está bem porque eu estou a fechar, eu estou a fazer com que as perguntas desapareçam. Isso é uma questão complexa. Não, mas deixa-me tentar responder-te. O que é que eu acho que como é que eu acho que nós trabalhamos, na verdade? Nós, na verdade, trabalhamos tentando suspender as perguntas. Imaginas esta ideia que nós estamos num projeto, seja eu trabalhando por cima de uma pré-existência ou trabalhando numa coisa nova, nós vamos suspendendo todas as perguntas. Mas se elas ficam ali como um eco que está sempre... Exatamente, ficam quase como uma vibração que vão construindo a possibilidade de uma resposta. E depois sabes que os projetos que são verdadeiramente gratificantes são aqueles em que nós sentimos que nós já nem temos a sensação já que nem interferimos na resposta. Okay. A resposta está quase que emerge. Eu já não sei quem é que... Havia alguém que dizia isto tão bem, não é? Era o Beckett? Não era. Era alguém que dizia isto fabulosamente bem, que era convocar tudo. Convocar os deuses. Não é? Convocar tudo, Claro, não é? Claro. E de repente deixar que tudo isto saia e tu já nem fazes parte, tu já não estás na decisão da resposta. A resposta emerge do próprio problema. E tu tens a sensação que tu só te limitaste a estar a pôr coisas juntas e a resposta limitou-se a ser essa. E eu acho que isso em arquitetura há qualquer coisa de fantástico nisso. E é talvez quando um momento mais gratificante de um projeto, quando tu sentes que a resposta é dada para lá de ti, não é? Para lá de ti. Claro. Já não és parte. É como se fosse todo o cosmos a trabalhar para aquilo. Tu, já agora que estás a falar, tu de alguma maneira és crente? De alguma maneira não, sou católica apostólica romana. És católica apostólica romana. E já agora, o que é que achas que isso torna a tua arquitetura diferente? Ou achas que não tem? Porque tu estás a falar agora de uma coisa quase como se houvesse uma ordem, faz um chamamento para um determinado sítio, percebes? Mas olha que isto não é uma coisa tão ridícula como parece. Porque quando olho para os artistas, eu acho sempre que a ridículo. Acho que a arte está sempre borderline com este tipo de coisas. Claro, eu estou totalmente de acordo. A gente pode ser crente ou não, mas eu, ao contrário de ti, não sou crente, mas eu acredito que a arte está sempre borderline com essas coisas. Sim. Eu só apanhaste-me da surpresa porque nunca ninguém me perguntou isso. E eu não sei... Não, eu só estou a perguntar porque acho que neste caso é pertinente. Não, exato. Não, eu não sei se sou capaz de responder. Ou seja, eu acho que há uma ordem maior, não é? Obviamente, não é? Há uma ordem em relação às coisas. Se eu, para trabalhar, a evoco, não tenho a certeza. Não tenho a certeza... Não faz o pacto com o diabo. Não, que o meu trabalho... Ou seja,
não conseguiria dizer que o meu trabalho teria importância suficiente para invocar uma coisa tão importante como essa. Estás a perceber? Portanto, acho que o meu trabalho não tem essa importância. Mas o que tu estavas a dizer é que há uma força que está para além de ti que leva-te a ir para um determinado sítio. Portanto, Sim, não há uma coisa essa, egocêntrica, não há uma coisa egocêntrica. Não sei se essa. Para mim há uma força do próprio problema que nos monta, não é? Portanto, nós quando estamos a falar de um projeto, não é? Porque repara, a arquitetura tem essa coisa que é muito curiosa. A arquitetura trabalha com coisas muito banais, não é? Se tu pensares bem, a arquitetura trabalhamos com o quê? Com coisas que todos nós conhecemos, portas, janelas, paredes, tetos. Não trabalha com outras coisas. E depois o que nós fazemos, no fundo, é conferir um significado a uma condição de uma grande banalidade. No fundo, eu gosto muito, sabes, quando nós fizemos uma vez uma exposição, montámos o cenário, ou montámos a instalação de uma exposição chamada Vela de Literatura na Gulbenkian, dirigida pelo António Feijó. E aquilo tinha uma coisa fabulosa que era a entrada. E a entrada é um exemplo que eu acho que é muito claro, eu uso muitas vezes porque é muito claro. E então a entrada tinha uma porta e dizia uma coisa qualquer da empregada do Pessoa, e dizia: Senhor Pessoa, o jantar está no armário, basta aquecer, Adelaide. Uma coisa deste tipo. E viravas e tinhas, não sei, um texto do Álvaro de Campos, uma coisa qualquer. E tu percebes as mesmas letras, duas utilizações completamente diferentes. Eu acho que a arquitetura, a ordem, quando nós falamos de uma ordem, é essa ordem. É a ordem à qual nós conseguimos, ou nós procuramos, não é? Quando conseguimos, não é? Procuramos introduzir uma outra condição numa coisa que é de uma enorme banalidade. Escrever é de uma enorme banalidade, tal como o que nós usamos é de uma enorme banalidade. Aliás, uma coisa que nós dizemos aos alunos é que quando eles chegam ao primeiro ano, eles já passaram por milhões de portas, por milhões de janelas. Portanto, a ordem deles saberem o que é que são as coisas está lá. Eles só têm que saber reconhecer e saber atribuir-lhes um significado, não é? Portanto, o nosso trabalho é isso, é atribuir significados a coisas que são de uma gigantesca banalidade, não é? Porque nós trabalhamos com coisas que são banalíssimas. E eu acho que, quando nós olhamos para a escrita, isso é muito claro, não é? Não é? Completamente. Eu ia falar sobre isto agora, que é a questão dos cânones. Por exemplo, na música e na escrita, os cânones são bastante rígidos. Não, pá, tu tens mesmo regras. Depois tu podes subverter as regras, misturá-las, fazer tudo o que tu quiseres. Então, na música, os últimos... Agora é já quase 100 anos. O gajo antigamente dizia 50, mas a partir desde a Segunda Guerra Mundial para cá, e já antes, mesmo na primeira metade do século, pá, coisas fora de tom, o que tu quiseres. Até só fazer isto. Não é? Ou não fazer nada. Sim. Não fazer nada para fazer uma peça de silêncio. Pronto. O que eu queria perguntar é, por exemplo, nas artes plásticas, é fascinante, porque, por exemplo, a minha filha, uma das minhas filhas é arpista e ela tem 14 anos e não sabe se vai para música, se vai para artes plásticas. E eu aconselhei ela a ir para música, pelo menos até ir para a universidade, porque ela depois já não dá para ir para música se for para artes plásticas, porque não aprende os cânones e a técnica e não sei o quê. E o contrário é possível. Porque as artes plásticas é o último, as artes plásticas e a poesia são a última das disciplinas de liberdade, não é? Para mim. E eu queria perceber se tu na arquitetura, eu acho que o nível de cânon na arquitetura não é tão livre como nas artes plásticas, mas está longe de ser tão espartilhado como na escrita ou na música. Como é que tu usas a tradição, não é? Que é o cânon, na arquitetura? Tu sentes que estás agora vou fazer esta coisa, porque vai ficar bem esta janela, que eu sei que é desta escola, e não sei o quê, com isto. Vocês trabalham assim? Não. É tudo fluido? Não. Uma das coisas que nós sabemos em arquitetura... Bom, primeiro, em arquitetura há uma fase da nossa vida que é aprender. Aprender a manipular as ferramentas, portanto, aprender a língua, não é? Portanto, a saber o que é que as coisas querem dizer, como é que se montam, como é que se fazem. Pronto. Isso é uma aprendizagem. Técnica? Sim, tecnicamente. Não é? Portanto, uma coisa que é técnica, não é? Portanto, aprendemos isso. Talvez a coisa mais básica, mais elementar.
Depois, na verdade, uma coisa que nós aprendemos também em arquitetura, é que nós podemos usar todo o conhecimento sem qualquer orientação, nem temporal, nem geográfica. Portanto, nós podemos estar a misturar um momento pré-histórico índio com um renascentista italiano, com um americano do século XXII ou do século XX. Não é? Portanto, a ideia de geográfica ou temporal não existe. Portanto, nós temos essa liberdade, não é? Como um enorme mundo que nós podemos, todo o conhecimento é um enorme mundo onde nós podemos ir buscar coisas. Mas a arquitetura tem uma coisa que ainda é mais interessante, é que além disso, a arquitetura agarra-se completamente à vida. E a vida é tudo, não é? A vida é todas as possibilidades, são possibilidades de recorrer a coisas que nós podemos utilizar. Muitas das coisas até, coisas que nós não compreendemos. Eu, por exemplo, eu gosto imenso, uma vez utilizei uma imagem gráfica de uma notação do Bach. Eu não percebo nada de música, como não sei ler música. Portanto, aquela notação gráfica era para mim só gráfica. Era só um desenho. Era gráfica, era um desenho. Mas aquela era fascinante, a notação gráfica. E eu lembro-me de ter usado, ter tentado perceber que relações é que havia gráficas naquele desenho. E nós podemos fazer isso. Portanto, nós podemos usar o mundo, mesmo o mundo que não compreendemos, para a partir dele trabalhar. E também usamos o mundo banal, que é uma coisa muito... Nós não usamos o mundo erudito, nós usamos o mundo. O erudito, o banal, o cotidiano. E essa é uma parte interessante do nosso trabalho. O nosso trabalho não se refere só a um determinado tipo de coisas, refere-se a qualquer tipo de coisas, mas qualquer tipo de coisas que nós podemos usar. Nós podemos dizer que pode ser o Bergman ou o James Bond, que nos estão ali com o qual estamos a trabalhar. E essa parte é uma parte muito rica da arquitetura. Nós devemos aceitar essa condição de que a arquitetura opera com a vida e, portanto, opera com tudo. É evidente que a arquitetura opera com o conhecimento e, portanto, nós, naturalmente, devemos ter esse conhecimento. E quanto maior o conhecimento, maior são as capacidades de operação que nós temos, não é? Mas, na verdade, opera com uma grande liberdade, com muitos campos ao mesmo tempo. Ou com todos os campos, eu diria mesmo com todos os campos. Não é? Então, diz-me uma coisa, que as obras que já fizeste, tu às vezes vais visitá-las e ficas a ver como é que elas funcionam para as pessoas, como é que as pessoas se relacionam. Isso é uma coisa que tu fazes ou não? Sim, primeiro eu faço muitas casas, não é? E normalmente fico amigo das pessoas, dos donos das casas. Normalmente, fico sempre amigo dos donos das casas, não é? E portanto acabo por visitá-las, visitar as casas, até usá-las, e até porque as pessoas continuamos, uma casa continua a ter uma relação, a pessoa vai até há casas que nós temos relações muito curiosas, em que vamos desenhando mais uma mesa, mais uma coisa, que as pessoas nos vão pedindo, e é uma coisa das qual nós gostamos, não é? Portanto, para nós, acompanhar as obras ou até em edifícios públicos, não é? Que a pessoa acaba por ir acompanhando as obras. Portanto, para nós, acompanhar a maneira como as pessoas vivem é interessante. Ao mesmo tempo que achamos que é muito mais interessante quando as pessoas nos surpreendem com a maneira como vivem uma coisa que nós desenhamos, não é? E essa parte é muito interessante, não é? Quando as pessoas, na verdade, utilizam de uma maneira que para nós é completamente livre, ou a maneira que nós não esperávamos, utilizam aquilo que nós desenhamos. E essa liberdade deve ser uma liberdade importante. Nós também aprendemos isso. Nós, cada vez mais, temos que desenhar para uma ideia de permanência de uma possibilidade e não para sermos deterministas. Não é? E tu desenhas à mão, não é? É a única coisa que sei fazer. É a única coisa que tu sabes fazer. E escrevo à mão também. Escreves à mão. Por isso, a pergunta que eu faço é: tu achas que é um movimento físico e humano
muito mais do que este iPad que eu tenho aqui, ou um computador, ou um AutoCAD, ou o que for, Sim. não é? Tu sentes que isso, tu fazes isso, se calhar é pelos dois motivos, fazes isso porque não tens capacidade de fazer de outra maneira, porque tecnicamente não sabes, ou fazes isso porque dizes, epá, o meu caráter vai se perder porque eu sou um tipo que desenha, eu sou um Da tipo manualidade. que... Não, é evidente que eu cresci na manualidade por razões motivos óbvios, do claro, tempo, não é? Portanto, enfim, quando comecei a trabalhar desenhávamos Com regras quadras, não é? claro. Portanto, todo este mundo informático surgiu depois. Mas a razão, enfim, não é que não pudesse aprender, não penso que conseguiria, pelo menos tenho essa ideia que conseguiria, mas há um lado na manualidade ou na maneira como nós representamos que me agrada imenso, que é uma certa, eu não chamaria imprecisão, mas chamaria latitude. Eu, quando desenho à mão, desenho com uma certa latitude. É o erro? Não. O erro, sim. Ou essa latitude, não é? Claro. Porque tu podes usar essa latitude, não é? E essa latitude é aquilo que no diálogo me permite ir criando evoluções, não é? Portanto, eu vou tendo latitudes e a partir dessas latitudes eu vou criando possibilidades de evolução no trabalho. E isso normalmente é uma coisa que eu acho que é muito rica, não é? Portanto, nós não temos... e porque nós representamos para dialogar, não é? Portanto, como é que nós trabalhamos? No fundo, nós temos um problema, vamos representando o problema, à medida que representamos o problema, vamos criando consciência, vamos representando porque temos mais consciência, e isso é uma espécie de diálogo, a representação é esse diálogo, é o que nós vamos pondo no papel, aquilo que vamos sabendo, e com isso vamos aprendendo coisas, e portanto vamos evoluindo, não é? Mas esse lado em que essa representação tem uma certa latitude, uma certa surpresa, uma certa inquietação, permite-nos enriquecer o processo. Daí eu continuar a achar que desenhar à mão tem um outro valor. Além de que, do ponto de vista da velocidade, eu ainda não encontrei de uma maneira mais rápida. Ou seja, eu, se estiver a pensar... escrevo, desenho, sim, exato. Portanto, é uma coisa muito direta. Portanto, uso sempre cadernos no bolso, uma escala de bolso, não é? E depois uso cadernos maiores no escritório, não é? Mas tenho sempre esta ideia, então tenho sempre à mão uma ideia que posso sempre estar a representar, porque essa representação prolonga as ideias e amplifica-as. Não é? Nós não estamos só a representar uma coisa que sabemos. Nós estamos a representar uma coisa que sabemos e, simultaneamente, a abrir a possibilidade de outras. E, portanto, para tudo, no fundo, represento. Escrevo. Não, porque a notação e a arquitetura é muito... Nós desenhamos, nós escrevemos. É uma coisa muito importante, escrever, não é? Ter essa precisão da escrita. E, muitas vezes... Vocês já agora, uma curiosidade... Vocês escrevem coisas, quer dizer, citar, pronto, mas esta parede é rebocada desta maneira, ou pá, não sei o quê. Mas também tu às vezes escreves coisas de como é que achas que o espaço vai funcionar. Sim. Coisas mais poéticas sobre como é que... Claro, eu não escrevo muito essas da parede, então pronto, digo-as mais, não é? Okay. Não, quando eu digo estas notações... Escreves o que estás a pensar. Exato. Eu muitas vezes digo... esta espacialidade ou esta sensação de luz ou coisas que têm a ver com a interferência do espaço ou coisas que eu acho que podem vir a funcionar em relação ao projeto. Mas eu estava-te a dizer que há uma terceira notação que é muito importante, que é uma poética matemática, não é? Nós também fazemos uma coisa que é uma poética matemática. Muitas vezes eu estou a escrever, estou a trabalhar e digo 173, 173, 173, 3 vezes, agora 1, 2, 4, 4, e isto são notações matemáticas da montagem da própria ideia. Portanto, nós temos também uma poética que muitas vezes é matemática. Portanto, nós, quando estamos a desenhar croquis, digamos assim, estamos a escrever e muitas vezes também estamos a notar ritmos.
ou relações que podem ser determinantes. E essas notações todas, no fundo, confundem-se. Acabam por se fundir para se chegar aos projetos. Mas tu nunca sabes qual é que é o processo. Isso também é uma coisa que é fascinante. Nunca sabes. O processo é sempre uma coisa que tu descobres no próprio decorrer do próprio projeto. Do próprio processo, não é? O processo faz-te no processo, não é? Aquela ideia do que a estrada faz-te caminhando, não é? E é muito claro isso no processo de um projeto de arquitetura. Nós vamos descobrindo no processo do caminho o que vamos encontrando. Vamos agora para o sítio onde íamos começar a entrevista, que já tem quase uma hora, mas não queria deixar de vir esta parte, que é como é que tu eras um miúdo que desenhava, como é que veio a tua coisa? Tu querias ser, quando tinhas 10 anos, já querias ser arquiteto, querias ser artista, se calhar querias ser outra coisa, não sei. Como é que isto evoluiu até tu ires para a Faculdade de Arquitetura? Não, vamos lá ver. Eu direi, tive ali um pequeno momento, por admiração com o meu avô paterno, em que pus a hipótese de fazer Direito, não é? Que era o curso da família do lado do meu pai. O meu pai é o primeiro que se liberta, o primeiro arquiteto, mas, digamos, a família formavam-se todos em Direito. Eu tive ali um pequeno momento. Mas desde muito cedo, não é? Digamos que aos 10 anos, para mim era completamente claro que queria ser arquiteto. E o meu pai, sendo arquiteto, talvez não tenha sido a influência central para vir a ser arquiteto. Terá contribuído, seguramente, mas a influência central, no fundo, acabou por ser a minha mãe, que era pintora e que, no fundo, tinha uma vida muito à volta de todas as manifestações da arte, no fundo. Portanto, cruzavam-se ali pintores, escultores, poetas, arquitetos, e aí nós, não sei, de alguma maneira, talvez seja esse lado que nos levou mais para um campo, perto de um campo artístico, e para mim, claramente, sempre foi aquilo que me interessou, sempre foi, na verdade, o campo da arquitetura. Portanto, desde muito cedo quis ser arquiteto. Na verdade, eu como estudante tinha muitas dificuldades, porque eu sou profundamente disléxico, não é? Num tempo em que essas coisas também sou bastante. Mas num tempo em que não era como hoje, não é? Hoje toda a gente sabe o que é um disléxico. Eu ainda hoje em dia, a ler, eu estou sempre a saltar as palavras para trás e para a frente. Eu tenho uma velocidade de ler, bastante menor do que uma pessoa que não é disléxica. Pois, que a pessoa pronto. Mas eu sempre fui disléxico, era uma coisa que eu, hoje em dia, tanto me faz, mas enfim, na altura sofri imenso. E também nunca fui um virtuoso. Não é? Por exemplo, é curioso, e sempre tive à volta pessoas que desenhavam muito melhor. Por exemplo, o meu irmão, Francisco, desenha muito melhor que eu. Ainda hoje desenha muito melhor que eu. Aliás, ele é mesmo exímio a desenhar. Mas eu sempre fiz do desenho uma espécie de ferramenta de combate, não é? De andar à procura no desenho. Mas sempre com esta ideia de uma atividade que faço por dificuldade. Por exemplo, neste momento até decidimos fazer uma coisa, o meu irmão Francisco e eu, que é introduzimos a ideia da escrita com os alunos no ensino, não é? Nós ensinamos juntos. A ideia da escrita, porque é uma das outras elementos que nós temos dificuldade, não é? E esta ideia de fazer coisas a partir da qual nós temos dificuldade é uma condição que eu sempre achei que me interessa, não é? Portanto, eu tenho dificuldade a escrever, agora tento escrever, não é? É uma coisa que me pedem, cada vez que me pedem um texto eu digo que sim, que é uma coisa que no ateliê ficam sempre, não temos tempo, Manel, e eu digo não, mas eu gosto dessa ideia de escrever porque me custa escrever. E desenhar também veio muito desse lado, que era, gostava-me de desenhar, e então comecei sempre a fazer esse esforço. E ainda hoje gosto de fazer coisas que me custam fazer, atividades que me custam fazer. Porque de alguma maneira obriga-me uma concentração que eu acho que é produtiva. Portanto, essa ideia, eu não me interessam coisas... Aliás, isso é a mesma coisa que eu digo para os projetos. Eu não me interessam os projetos que eu sei, só me interessam os projetos que eu não sei, só me interessa fazer coisas que eu não sei, que eu não domino, que eu tenho que encontrar. E os projetos, aliás, sente-se isso, não é? Os projetos que são seminais, que
são descobertas, são projetos que são muito mais interessantes daqueles que são feitos, se calhar, a partir de coisas que a gente, de alguma maneira, de uma forma ou de outra, domina. Não é? Portanto, a ideia de não dominar, eu acho que é uma ferramenta fundamental. E interessa-me imenso essa ideia de andar à procura, por isso muitas vezes, por exemplo, nesta exposição nós fizemos uma das coisas, uma representação de uma sala, materiais diferentes, não é? Como dizendo, é possível fazer com tudo o material e, portanto, todos os materiais são uma possibilidade de investigação. Ou contextos diferentes, não é? Um projeto em cada continente, porque a ideia de que as condições geográficas mudam radicalmente pode ser também uma condição muito interessante. Portanto, essa ideia de que nós operamos a partir daquilo que é a descoberta, para mim é fundamental. Eu não estou nada interessado em fazer coisas que sei. Portanto, mas quando me perguntas do desenho, para mim o desenho não é uma coisa da minha facilidade. É uma luta. Não, é uma luta. E será sempre uma luta, porque eu nunca desenharei suficientemente bem. Agora, nós temos... Quando desenhar suficientemente bem, isto acaba. Exato. Não, mas é que, sabes, nós temos esta ideia, não é? O desenho, eu nunca dominarei o desenho da maneira que gostaria de dominar. Não, o desenho será sempre para mim uma luta. Como escrever será sempre uma luta. Mas o encanto ia desaparecer, não é? Mas eu acho que é isso. Se conseguires desenhar como tu realmente imaginas... Se um dia ficar contente com qualquer coisa que faça, eu estou tramado. Isso é um facto. Sim, vai-se cumprir o sonho americano e vai ser tramado. Diz-me uma coisa, na universidade, tu... Quem é que era o Manel nessa altura? Era um tipo que era um modernista, era um tipo que queria mudar o mundo através da arquitetura, era um tipo com consciência ideológica, não era? Porque tu acabaste de dizer que claramente com 10 anos já querias ser arquiteto. E no fundo a pergunta é, porquê é que tu achas que querias ser arquiteto? Não é? Qual é que era se havia consciência ideológica, etc, etc. Não, havia uma... Consciência ideológica há sempre, mas... Não sei, quer dizer, nós somos sempre tudo, não é? Nós temos consciência ideológica, temos essas coisas todas. O que é que era para mim determinante? Eu via para mim uma ideia, havia uma qualquer ideia de que de alguma maneira, do mundo físico que nós podíamos operar que me interessava, não é? Esta ideia de operar no mundo físico, não é? De transformar o mundo físico. Aliás, eu lembro-me a primeira emoção que tive quando vi, uma vez estarem a pôr uns tijolos, construir uma parede e estarem a pôr uns tijolos. Tu miúda, fascinado, olha. Não estou a falar disso, não, como arquiteto. Um projeto já, de estarem a pôr uns tijolos. E esses tijolos foram para mim, assim, uma ideia, eu senti qualquer coisa de único, não é? Desta ideia da possibilidade de interferir no mundo, não é? Que para mim foi fascinante. Eu acho que isso era uma sensação que eu queria ter. Ou seja, para mim era uma sensação que era precisa. Eu sabia que queria ter isso. Fiz a faculdade com muita consciência do que era a arquitetura. Aliás, fiz a faculdade sempre tentando tirar da faculdade tudo o que me era possível. Aliás, era um chato horrível, era um tipo insuportável. Como é que era? Era um chato horrível, era conhecido como um manual. Sabias tudo. Estudava, era obsessiva nas coisas, tinha uma relação muito obsessiva com a faculdade, que é uma coisa bastante irritante. Com a história da arquitetura, com tudo? Com tudo que tu queiras, com as construções, com o que quisesses, era obsessivo, era uma coisa, enquanto estudante. Portanto, E deixaste de ser? Não, só que eu era um obsessivo chato, hoje em dia as minhas opções não chateiam ninguém, percebes? São perfeitamente... Quer dizer, eu continuo a ser obsessivo naquilo, continuo a ser obsessivo a trabalhar, porque gosto imenso de trabalhar, mas só que não chateio ninguém, não incomodo ninguém, não é? Portanto, sou um obsessivo bem disposto e penso que não era um obsessivo bem disposto enquanto estudante. Também porque a escola não tinha, digamos, a escola do meu tempo não tinha a qualidade que eu achava que uma escola devia ter. Portanto, eu tinha uma dupla condição, que era estudar, e trabalhava com o Gonçalo Birne. E, na verdade... Estamos a falar que é princípios dos anos 80? Sim, 81. Sim, princípios dos anos 80, sim, 80. Portanto, e digamos que havia um gap muito grande nessa qualidade entre a experiência que eu tinha do contacto com o Gonçalo Birne ou com a faculdade. E, portanto, na verdade, na faculdade reconheço 2 ou 3 professores que tive, não é? Reconheço o Manuel Tainha, reconheço
Na verdade, passado uns anos, uma pessoa depois começa a conhecer outras pessoas, não é? O Silva Dias também, que na altura não reconheci, mas reconheço hoje, e o Fernando Conduto e o Daciano Costa como professor de desenho. Mas num universo de uma faculdade é muito pouco, não é? Não estamos a falar de muita gente. E ao contrário disso, eu tinha aquele contraponto com o Gonçalo Bir, que me disse, sabe, portanto, eu era um obsessivo chato. Eu hoje em dia acho que sou um obsessivo bem disposto, que trabalho de uma forma muito bem disposta e não deixando de ser obsessivo, penso eu. Mas volto à pergunta, e se calhar até posso ampliá-la, que estava-te a perguntar se havia o que é que tu querias na arquitetura para além de construir prédios, de brincar. O João Queiroz, na última exposição que fez na minha galeria, fez uma série, que não sei se tu viste, que se chamavam Os Gepetos, que eram uns quadros muito pequeninos, lindíssimos, e ele na entrevista que fez comigo dizia que aquilo eram brinquedos que eram dados às pessoas para que as pessoas começassem a tentar perceber como é que aquele brinquedo funciona, que a relação que ele gostava que a pessoa tivesse com aquele objeto que ele tinha feito era a mesma relação que um miúdo tem com um brinquedo que ainda não sabe brincar com ele e começa a tocar-lhe e a mexer-lhe. E eu não estava nada preparado para falar contigo, mas agora acho que faz sentido que é, se tu tinhas uma coisa mais panfletária de que querias dar melhores condições ao mundo através da maneira como tu ias fazer arquitetura, porque tu no fundo ainda vens no rescaldo do modernismo, então em Portugal vens claramente, ou se tu estavas mais com esta visão do João Queiroz, de que era uma questão de formas e de... Não, eu queria construir, eu queria experimentar, e quero. Claro. Atenção, estás-me a falar, não é? Nós estamos a fazer esta entrevista com o ar que passou. Eu tenho a sensação que não passou nada. Com o ar que alguma coisa se passou. Claro. A sensação que eu tenho... Continuas estressada a querer fazer coisas. Não, a sensação que eu tenho é que... Eu quero é começar. Tudo isto eu estou em preparação. Estou em treinos, não é? Portanto, a sensação que eu quero ter sempre, e acho que espero manter esta sensação, que eu estou em treinos. Eu quero... Agora é que isto vai começar. Agora é que o jogo vai começar. Agora é que o jogo vai começar, não é? Porque eu acho que esta ideia é tão poderosa, esta ideia de nós, na verdade, pensarmos no que é que pode querer dizer as espacialidades para a condição do homem. É uma coisa tão forte, não é? Porque nós muitas vezes não nos apercebemos, mas nós estamos sempre no centro de um espaço, não é? Nós não nos apercebemos que isso acontece quando estamos numa sala, quando estamos numa rua, quando estamos numa casa de banho ou quando estamos numa praça. Nós estamos sempre num centro, de alguma maneira, delimitado por uma ideia construída. E, aliás, temos alguma dificuldade a imaginar quando não há essa ideia de construção, não é? Que essa ideia que poderíamos ter no deserto, não sei, que não há nenhuma limitação, não sei. Mas a nossa ideia é que nós vivemos sempre nisto, nós vivemos abraçados por uma ideia do desenho de um limite. E esta ideia de que o desenho de um limite é uma coisa que tem um poder tão grande de influência sobre as pessoas, é uma coisa fortíssima, não é? Muito poderosa. E essa ideia interessa-me imenso e continua a ser a coisa que me interessa desenhar. Eu acho sempre que nós desenhamos a partir de uma ideia de que o homem é um centro e tudo o que o rodeia é uma fisicalidade que na verdade lhe permite ou que o ajuda, não é? E não é só uma coisa que é interessante, que é tu dizeres, que não é só a ideia de que essa fisicalidade é uma ideia física, também é uma ideia cultural, porque nós, nestas limitações, nós também estamos a interferir com as pessoas, tentando encontrar-lhes pontos culturais, nexos culturais, ou nexos que vêm da história, que vêm de objetos da infância, que vêm criar nexos para que a pessoa, de alguma maneira, criando uma relação, passe a poder começar a sentir a ideia da espacialidade. Porque a ideia da sensação da espacialidade é uma ideia maravilhosa que todos nós temos, mas que muitas vezes queremos rejeitar. Ou seja, não há nenhum comum mortal que não entre em Notre-Dame e sinta a espacialidade. Mas porquê? Porque se deixa sentir essa espacialidade.
Mas quando vai a um espaço que está ali ao lado, ela não está interessada nessa especialidade porque não se deixa penetrar. Mas se nós encontrarmos maneiras de fazer elementos que de alguma maneira lhe criam uma aproximação à possibilidade dela sentir a espacialidade, ela vai sentir nesse espaço uma espacialidade tal como sentiu num sítio em que estava condicionada à possibilidade de sentir. E isso é muito forte. Portanto, nós desenharmos também uma espécie de atmosfera cultural que permite que as pessoas entendam a possibilidade da espacialidade é uma coisa também muito forte. Não sei se isto é claro. E, no fundo, estás a dizer um pouco que isso define os grandes arquitetos também, não é? Essa capacidade de trazer as pessoas para junto dessa sim, mas tu trazes porquê? Tu trazes porque dás às pessoas, não é? Nós não conhecemos uma coisa que não tenhas qualquer ligação, tu não consegues estabelecer uma relação. É uma coisa está-te longe, não consegues estabelecer. Mas se houver um detalhe que te permita estabelecer uma relação, depois as outras coisas tu constróis essa relação a partir desse detalhe. Claro. Esse detalhe é fundamental dar. Claro. Porque a arquitetura, a relação da arquitetura mais interessante é tu perceberes a relação que as pessoas podem ter com uma arquitetura, mesmo que elas nem sequer se percebam que tenham essa relação. Mas as pessoas, na verdade, a maior parte das pessoas, nos espaços sente-se bem ou mal. E o bem ou mal tem a ver com conseguir ou não conseguir estabelecer um nexo que, de alguma maneira, apazigue naquele lugar. Tu, no princípio da entrevista, falaste das escadas, que depois disseste que todo aquele edifício ficou muito centralizado nessas escadas, que houve a colega tua que acabou de fazer. Sim. É um elemento desses, não é? Fala-me, na tua obra, de elementos desses em coisas que tu fizeste. Não, eu posso dizer, por exemplo, há um elemento... E de maneira como tu conseguiste, percebendo quem é que iria lá, fazer esse mecanismo. Mas eu poderia te dizer que há elementos muito claros para nós. Por exemplo, uma das salas que nós temos nesta exposição fala de 4 projetos de relações claras com momentos históricos. Isso é uma coisa, por exemplo, que me interessa imenso. Quando nós, por exemplo, olhamos para uma cultura, nós temos uma das coisas é o Museu do Cairo, no Egito, não é? Nós fazemos uma espécie de rua negativa que é desenhada a olhar para a pirâmide, não é? Porque nunca nada em arquitetura conseguirá competir com a pirâmide de Gizé, não é? E, portanto, nós, no fundo, fazemos uma reordenação do deserto com caixas de areia e, a partir dessa caixa de areia, construímos como os antigos egípcios, grandes blocos que seriam todos empilhados e que fariam estes espaços e, de alguma maneira, nós iríamos construir uma coisa sem tempo, porque era toda a compressão, sem forma, porque era coberto pelo deserto e depois, no fundo, acabava por descobrir uma maneira de montar um museu sujeito a esta ideia do Egito. E interessa-nos imenso isto, porque quando eu olho para aquele projeto, eu digo que este projeto só poderia ser desenhado para este lugar, para esta relação com esta cultura egípcia. Ou, naquela mesma sala, tens uma relação com o mundo romano, que é, no fundo, em Benevento, quando eles abrem o caminho de ferro para ir para Nápoles, eles descobrem uma série de paredes, não é? Umas paredes, e descobrem que havia ali uma arena, não é? Portanto, e nós, no fundo, desenhamos o quê? Desenhamos um edifício que é, no fundo, negativo, portanto, uma espécie de White Reed, em grande escala, portanto, o negativo daquela ideia da grande arena, não é? E essa grande arena, porque é possível, a partir da cultura romana, nós sabíamos que com meia dúzia de paredes, nós conseguimos reconstruir a dimensão de toda uma arena, porque aquilo era uma arquitetura militar e, portanto, perfeitamente parametrizada. E interessa-nos imenso esta ideia, que é dizer assim, então de que maneira, esta é uma maneira de ler a arquitetura romana, uma maneira de homenagear a arquitetura romana, e seguramente se nós construíssemos o negativo de uma parede romana, é uma maneira de criar uma condição imediata de atração, de tensão das pessoas com esse mundo romano. E depois, para o outro lado, para a cidade que existia, construímos uma espécie de distância homotética
Portanto, já não podíamos construir a cidade que toca, não é? Porque esta é a cidade que já não existe. No outro construímos uma espécie de cidade, de densidade. E esta ideia, para nós, são ideias fundamentais, que é nós operarmos a partir de coisas que qualquer pessoa reconhece numa civilização, não é? E para partes delas, para dizer, então eu posso neste momento reconstruir uma relação, porque a pessoa, como tem essa ancoragem na história, ela claramente pode, de alguma maneira, trazer esse seu conhecimento para uma relação que depois passa a ser diferente, não é? Porque depois constrói-se o projeto a partir daqui. Mas ela traz-nos coisas. Ou, se quiseres, em relações muito mais simples, como desenhares a casa. Portanto, nós, quando fizemos nessa mesma universidade em Tournai, a entrada é uma casa em negativo, não é? Portanto, aquilo é a Faculdade de Arquitetura. Portanto, essa ideia da casa como uma coisa primária, que tu desenhas a casa quando és, também te cria esse tipo de relações. Portanto, as relações não são necessariamente só relações que são do nível cultural ou histórico, são também relações que têm a ver com coisas que são muito da tua ideia, de coisas que te vêm da memória. E isto pode acontecer nestes grandes elementos, mas pode acontecer no detalhe, não é? Que tu, na verdade, teres a memória de uma vela quando vês a luz, não é? E essa memória de uma vela, o que é que isso te cria? Uma comodidade e uma confiança, porque de alguma maneira são coisas que tu reconheces. E esta ideia de tu, quando reconheces, aproximas-te com uma grande calma, não é? E, portanto, nós muitas vezes, o que nos interessa em arquitetura é usarmos coisas que de alguma maneira se estabelecem, que as pessoas conseguem estabelecer relações. Esta, por exemplo, da ideia da vela, é uma ideia que nós estamos a fazer agora num hotel que estamos a usar, um hotel à frente do Vaticano, e em que temos toda a iluminação dos corredores é feita a partir de uma coisa que, no fundo, te lembrará sempre a vela, não é? A candela da vela. E isso criará uma... Mas existia alguma coisa ali ou é para levar... Não, a ideia de uma vela é uma ideia que é uma ideia independente de qualquer lugar. Tu tens uma ideia de vela. Todos nós já vimos uma iluminação de uma vela, não é necessariamente porque somos anteriores à eletricidade, não é? Todos nós já vimos uma vela por uma razão qualquer, não é? E há uma comodidade associada a essa ideia da vela. Nós podemos usar essas ideias, não é? Esses sentimentos que nós temos, e é muito importante essa ideia, porque há coisas que são muito pessoais, há coisas que são muito coletivas, não é? E é importante usar as que são muito pessoais, não é? E é muito importante usar as que são muito coletivas. Mas às vezes, isso para te explicar, que às vezes são coisas que nós dizemos, estamos a interpretar uma ideia de uma cultura ou de uma história, ou estamos a usar alguma coisa que a gente reconhece que vem de uma arquitetura muito especial, que todos nós reconhecemos e, portanto, estamos a usá-la, ou às vezes são coisas feitas em coisas muito genéricas, outras vezes são feitas em coisas que são verdadeiramente um detalhe, em que, de alguma maneira, nós conseguimos associar esses detalhes e esses detalhes conseguem nos aproximar muito das coisas. E isso, a importância de estabelecer na microescala, na macroescala, relações, é aquilo que te permite abrir um campo para te estabeleceres uma relação com um lugar. E nas casas que tu fazes, nas casas particulares que tu fazes, tu também tentas perceber como é que aquela pessoa é, qual é o passado daquela pessoa, mas não só da pessoa, também do sítio quando ele já existe. Sim. Mas sabes que o que torna as casas, o projeto mais interessante é exatamente as pessoas. Portanto, os projetos são tão mais interessantes quanto únicos. As casas individuais são os projetos onde as pessoas mais se interessam. Ou seja, tu podes desenhar um grande edifício, nunca ninguém terá o mesmo interesse do que se tu lhe desenhares a casa. Não é? É onde as pessoas se projetam mais. E essa ideia de que a pessoa se envolve e que a pessoa é talvez a coisa mais única que nós conseguimos encontrar, ou mais singular, é muito poderoso. Não é? Portanto, é muito interessante nós percebermos de que maneira é que nós conseguimos encontrar esta unicidade na pessoa. E, portanto, explorar a pessoa, não é? Explorar a pessoa como parte do problema, como parte do projeto, é a coisa mais bela do desenho de
de uma casa. Depois exploras tudo, depois exploras todas as outras condições, o lugar, os meios, o contexto, o tempo, o que for, não é? Mas essa ideia de explorar a pessoa é talvez a coisa mais rica que tu tens no desenho de uma casa. Ok. Para acabarmos, diz-me só quais são os treinos que tu ainda queres fazer. Estás a dizer que tu nunca queres ir depois para o jogo principal, que o teu trabalho tu sentes, continuas nesta fase da tua carreira a sentir que estás sempre a treinar, estás sempre a fazer coisas para que um dia, pronto, mas esse dia se calhar não vai acontecer. Quais são as coisas que tu ainda tens vontade de fazer? Sabes que É uma coisa muito prosaica. É um bocadinho contrário, sabes? Cada tema que aparece é sempre fascinante, não é? Nós não temos assim um tema que a gente diga, gostava de... Claro que há uns temas que eu gostava de... Interessava-me imenso fazer edifícios religiosos, não é? O único edifício religioso que, na verdade, desenhei foi um que ainda não está construído, não sei se vai ser construído, que é a grande mesquita de Bordeus. E, de facto, o desenho de um edifício religioso é extraordinário e no caso aquele foi muito interessante porque nos levou a conversas com o imã de Bordeus que eram muito poderosas, não é? Muito fortes, não é? Tu leste, por exemplo, sei lá, partes do Corão ou literatura religiosa? Mas também, eu quando fui convidado, quando falei a primeira vez com eles, disse, olha, há um problema, não sou católico. Eu sou católico e não sou francês, portanto há duas coisas aqui que não batem, não é? Não sou nem daqui em todos os sentidos. Eles disseram, é exatamente isso que nos interessa-nos pensar sobre de que maneira a espacialidade pode traduzir uma religiosidade. E isso para mim foi muito interessante, não é? Portanto, o trabalho com este imã foi muito interessante, porque exatamente o que ele queria era discutir a possibilidade da religiosidade a partir da espacialidade. Portanto, não da imagem, e isso foi uma coisa muito interessante, ele disse-me, eu não quero minaretes, não quero imagens, não quero evocações desse tipo tão direto, quero discutir a espacialidade verdadeiramente o desenho do espaço como relação com uma religião. E eu acho que isso é um tema que ficou sempre como um fascínio e que, na verdade, gostaria muito de voltar. Mas, na verdade, sabes que os nossos temas são um pouco tudo. São um pouco infraestruturas, pode ir da infraestrutura ao objeto. E uma coisa que também é engraçada é que a diferença dos teus temas torna a tua vida mais interessante. Sabes, é como, dou-te um exemplo, desenhámos um faqueiro. Eu nunca tinha, na verdade, prestado muita atenção. Quer dizer, eu olhava normalmente, como toda a gente, mas nunca tinha prestado muita atenção. A partir do momento em que comecei a desenhar um faqueiro, ver tudo. Era, cada vez que via um garfo, uma faca, interessava-me. E, portanto, isto agora, como estar a desenhar um relógio, portanto, pela primeira vez, comecei, na verdade, a olhar para relógios, ou pratos, agora estou verdadeiramente a olhar para pratos. E esta ideia de que tu estás a desenhar coisas e que as coisas que estás a desenhar alargam o teu campo de interesse é maravilhoso, não é? Isso é uma coisa que eu sempre achei, que os arquitetos têm imensa sorte, é que no turismo têm imensas coisas que lhes interessam. Tudo lhes interessa, não é? Portanto, andam sempre a ver coisas que lhes interessam. E essa ideia de que tu, cada vez que vais vendo mais coisas, as coisas mais te interessam, é muito... E nem tem que entrar nos museus. Sim. De preferência não entra nos museus. Está cá tudo fora. Pá, Manel, olha, adorei a entrevista. Eu até estava um bocado nervoso, porque eu, como sabes, estou muito a mal fisicamente e supostamente no carro tinha que ter estudado mais, mas senti que não era preciso, porque a conversa foi super fluida e boa. Pá, foi mesmo, eu já entrevistei, é o terceiro arquiteto porque eu entrevistei o Manel Salgado, o Cisa, e entrevistei-te agora a ti. Epá, e gostei imenso da abordagem, foi mesmo incrível, foi mesmo muito fixe. O que me fascina mais nem é o nível de sofisticação da conversa, que é grande, mas é mesmo a sensibilidade e, epá, eu não sou arquiteto, não tenho preparação em arquitetura. Nós somos todos arquitetos, sabes? Isso é uma coisa que também nós temos que perceber. Pois, isso é como nós dizemos, é como nós... Repara, se fizeres paralelo com a escrita é a mesma coisa. Pois.
É evidente. Todo o homem Claro. é capaz de Escrever qualquer coisa. E, portanto, de fazer uma casa. Claro. Todo o homem. Claro. E isso também é uma coisa fascinante em arquitetura, que todo o homem é capaz de fazer uma casa. O que torna verdadeiramente a ideia de fazer uma casa estimulante. É o significado que tu podes dar a isso. Essa ideia de fazer uma casa. Acho que não há melhor maneira de acabar essa entrevista. Gostei imenso. Havemos de falar mais vezes e Muito pronto, bem. ficamos por aqui. Muito bem. Foi Obrigadíssimo. mesmo super fixe. Obrigado, Foi também super gostei fixe. imenso.